Nesse vídeo, nós vamos então complementar as discussões dos vídeos anteriores. A gente vai apresentar alguns exemplos de transformadas de Fourier no contexto da eletrodinâmica, e a gente vai também discutir um pouquinho mais dos campos transversos e longitudinais que apareceram nos últimos vídeos. Bem, então, retomando o que a gente mostrou no último vídeo, né? A gente viu que as transformadas de Fourier são ferramentas muito úteis para estudar, para explorar as equações de Maxwell. No espaço de Fourier, as derivadas viram, enfim, multiplicações aí, né? Produtos escalares e produtos vetoriais pelo vetor K, tá certo? E a gente tem, então, essa localidade em Fourier, ou seja, a componente K ômega do campo elétrico só depende das mesmas componentes da densidade de carga e do campo magnético, tá certo? E, basicamente, então, a gente vê que em Fourier a gente tem que as equações de Maxwell estão, cada uma delas, dizendo respeito a componentes diferentes do etil com relação ao vetor K. Então, você tem aqui a lei de Gauss, ela está vendo a componente longitudinal do campo elétrico, enquanto aqui a lei de Faraday, né, a lei de Ampère-Maxwell, elas estão relacionando com a componente transversa do campo. Então tem esse apelo forte geométrico aí nessa discussão. E o nosso objetivo nesse vídeo vão ser duas coisas. Primeiro, dar alguns exemplos de transformadas de Fourier. Não vai ser nada, enfim, não vai esgotar todos os exemplos que vão aparecer no curso, mas alguns exemplos já no contexto de eletrodinâmica. E conforme ao longo do curso forem aparecendo outros, a gente vai revisando. E também fornecer expressões para os campos longitudinais e transversos no espaço direto. É uma coisa que nos últimos vídeos a gente falou muito dessa decomposição, mas a gente não forneceu expressões explícitas para eles. Então a gente vai fazer isso. Vamos dar agora alguns exemplos. Eletrostática. Na eletrostática, o que acontece? A equação de indução de Faraday não tem campo magnético na eletrostática, então K vetor etil é zero, tá? E a parte longitudinal assume lá a mesma forma. Então você vê que na eletrostática o campo é puramente longitudinal, ou seja, no espaço Fourier isso significa que ele está ao longo da direção K-chapéu, certo? Então só peguei aqui e, enfim, isolei, né? E aqui era só a componente. Então, o campo elétrico, como ele não tem componente transversa, ele vai estar todo na direção K-chapéu. Então, vai ser a componente transversa, que é isso que está aqui, vezes K-chapéu. Tá? E isso vocês usaram bastante em cursos de física básica e tal. Na linguagem do espaço direto, você diz que o campo elétrico na eletrostática é irrotacional. Isso permitiu lá definir o potencial eletrostático, assim por diante. Aqui no campo, na linguagem de Fourier, você vê o seguinte: na eletrostática, o campo está na direção de K-chapéu. Vamos pegar aqui um exemplo particular da eletrostática, um exemplo dentro do exemplo, que é a carga putiforme na origem. Então, a carga putiforme na origem, a distribuição de cargas é essa daqui. É uma carga vezes a delta de Dirac de R. Ou seja, isso aqui só não é zero se o R for zero. Tá? E aí, a transformada de Fourier disso daqui, vocês veem lá nos cursos de métodos matemáticos, vocês podem, a partir da definição de transformada de Fourier, fazer esse cálculo, e você vê que o ρ é uma constante, ou seja, uma função infinitamente localizada, a transformada de Fourier dela é totalmente deslocalizada. É uma constante, vale o mesmo para todo K, tá certo? E esse etil, ele é igual, portanto, né, se você substituir esse ρ aqui, você descobre qual é a transformada de Fourier do campo elétrico. Então, aqui uma carga puntiforme aqui tem uma idealização da delta de Dirac, formalmente falando. Enfim, essas transformadas de Fourier não estão exatamente formalmente bem definidas, mas a lá teoria de distribuições você consegue tornar isso preciso. Não vou entrar nesses detalhes matemáticos aqui, quem quiser eu posso depois discutir, mas do ponto de vista prático a gente vai tratar esse delta como uma função e, enfim, tudo funciona direitinho. E aí, tendo isso, a gente agora sabe qual é o campo elétrico no espaço de Fourier devido a uma carga puntiforme. Então, olha como é mais direto do que você resolver lá via equação diferencial parcial. Quer dizer, a gente foi uma conta algébrica. Você partiu das equações de Maxwell, quer dizer, isolou o etil, já sabe que outro componente é zero, descobriu o etil, transformada de Fourier da delta é uma constante, já chegou aqui na resposta. Então, se você agora tem aí, enfim, agora a dificuldade então não é resolver uma equação diferencial parcial. Basicamente, o que você vai ter que fazer agora é tomar essa transformada de Fourier, desse resultado, e chegar no campo elétrico, então, enfim, de uma carga puntiforme.
Você pode fazer isso usando lá os métodos de transformadas de Fourier. Quem quiser, é um bom treino aí para transformadas de Fourier. Mas, quer dizer, a gente sabe onde a gente tem que chegar. A gente lembra lá do ensino médio que o campo de uma carga pontiforme é a lei de Coulomb. Então, você também pode ler isso ao contrário, já sabendo ali a resposta. Você estabelece aqui um dicionário, né, que te permite relacionar um par de transformadas de Fourier. Tem, de fato, ao longo do nosso curso, vão aparecer repetidamente vários pares de transformadas de Fourier, e esse é um dos pares, ou seja, a transformada de Fourier de menos i K chapéu sobre K vai ser R chapéu sobre 4πr ao quadrado. Então, quem quiser aí revisar os métodos matemáticos, ótimo, pode tentar demonstrar isso como exercício. Qualquer dúvida, tragam para o nosso encontro. Mas, quer dizer, na prática também é um pouco o seguinte, você sabendo da física ali a resposta em certos casos, você vai construindo um dicionáriozinho e eles vão se repetindo. Então, esse aqui é um dicionário útil, mas fica aí então para quem quiser fazer esse exercício. E aí, se eu conheço o campo de uma carga pontiforme, a gente pode conseguir obter pela linearidade o campo de uma distribuição qualquer. Nota que esse ρ vezes o d3r', né? Ele é exatamente o elemento de carga que tem aqui na posição R'. E aí, bom, então esse aqui é o dqzinho, né? Então, se você tem que uma carga Q de módulo 1, né? Uma carga igual a 1 na origem provoca esse campo, você teria que uma carga dq ia produzir basicamente um campo que é dq vezes esse campo, que é o que está aparecendo aqui, tá certo? E aí, enfim, esse aqui era o campo na origem, então você tem que deslocar para a posição da carga. Então, esse R chapéu sobre R quadrado vai virar o R menos R', né? Sobre o módulo de R menos R'. Isso é o R chapéu, né? Porque agora é o vetor sobre o módulo dele. Só que tem que dividir pelo módulo ao quadrado. Então, fica o módulo ao cubo aqui embaixo, né? Que é o que está aqui. Tá? Então, nessa notação, então, essa é uma notação até meio ruim, porque nota que o campo do lado direito ele nem tem dimensão de campo elétrico. Uma coisa meio matemática aqui. Mas só para indicar que se eu sei o campo de uma carga Q igual a 1 num ponto qualquer do espaço, eu agora, uma vez que eu tenho a linearidade, eu consigo saber o campo produzido por uma distribuição ρ de R qualquer. Basta eu superpor. É isso que está escrito aqui desse lado. E nessa notação que eu criei, aqui nesse slide, ele é então a integral de ρ vezes isso que eu chamei de E1 de R menos R'. Tá? Então, o E1 seria o campo produzido por uma carga 1 colocada em R', tá certo? E aqui você superpõe ali com a sua distribuição de carga, tá bom? Então, aqui, essa notação não é comum, esse E1. Na verdade, isso que está escrito aqui é a função de Green do problema. Mas como ainda não falei em função de Green, eu não quis usar esse termo ainda, esse jargão, que a gente vai definir bem em detalhe daqui a alguns vídeos, tá bom? Então, é só para chamar a atenção que, enfim, aqui está escrito mesmo uma notação um pouco esquisita, mas é o que vocês usam lá desde Física 3, tá? Agora, vamos olhar em Fourier o que está acontecendo. Então, esse campo aqui de uma carga que é igual a 1 é simplesmente isso daqui, como a gente viu no slide anterior. Se você agora tem uma distribuição de cargas, qual vai ser o campo? Vai ser esse produto daqui, tá? É o que estava no slide anterior, para vocês voltarem a qualquer dúvida. Então, você vê o seguinte, que superposição no espaço de Fourier, o princípio da superposição, ele se manifesta como um produto. Ou seja, é a transformada de Fourier do campo de uma carga que é igual a 1, vezes a distribuição de carga. Então, essa transformada de Fourier, ela vai, enfim, está multiplicando aqui esse etil 1. E no espaço direto, ela aparece como essa integral daqui, que é o que a gente chama de uma convolução. Essa integral de uma função de R' vezes uma função de R menos R' integrada em R', isso é o que matematicamente a gente chama de uma convolução. Então, por argumentos físicos, a gente está demonstrando e revisando, para quem viu isso já em métodos matemáticos da graduação, o importante teorema da convolução. Ou seja, se você tem um produto, você tem uma função em Fourier, que é o produto de duas funções em Fourier. Então, se você quer tomar a transformada de Fourier dessa função, você quer descobrir quem é essa função no espaço das posições, você vai tomar a convolução das transformadas de Fourier individuais. Então, a transformada de Fourier do Rothil é esse ρ aqui. A transformada de Fourier do E1 é esse que eu chamei de E1 de R menos R', que é a componente de Fourier, que é o campo produzido por uma carga Q igual a 1 no espaço direto. É o inverso do quadrado da distância, né? Lei de Coulomb. Tá? Então,
De novo, quer dizer, falando isso até como revisão de resultados importantes aí de curso de métodos matemáticos, mas para mostrar também que, tendo a intuição física, você consegue demonstrar vários desses resultados aqui, tá? Bem, voltando lá para as equações de Maxwell, então agora no espaço de Fourier a gente vê que a lei de Gauss do magnetismo, né, ela se traduz basicamente em dizer que o campo magnético é puramente transverso. Então no espaço de Fourier, a ausência de monopolo magnético, que não tem fonte de B, você se traduz no fato que você está analisando um modo com um certo vetor de onda K, a transformação de Fourier do B, necessariamente ela vai estar perpendicular a esse vetor K. Se você tiver na ausência de fonte, que é um caso também bem importante aí, que a gente já comentou em vídeos anteriores também, aí na ausência de fonte, o E e o B, eles são ambos transversos, tá? Eles se relacionam por essas equações aqui embaixo. Então, a parte longitudinal deles é zero. E a gente pode agora resolver as equações de Maxwell restantes, né? Quer dizer, analisando o seguinte, nota que aqui a gente tem o campo elétrico e magnético acoplados. O que a gente pode fazer para desacoplar? Bom, nessa primeira equação aparece o B e o E. Embaixo eu tenho K vetor B em termos de E. Então, se eu tomar o produto vetorial por K dos dois lados dessa equação de cima, a gente vai poder desacoplar, tá? E aí, bem, tomando o produto vetorial do lado esquerdo, aqui eu vou ter o produto vetorial de K pelo produto vetorial de K com E. Do lado direito, o produto vetorial de K com B. Aqui você pode abrir em termos da fórmula lá da dupla expulsão, né? Enfim, relembrem lá da análise vetorial, que vocês viram na graduação e tal. Então, isso aqui vai ter um primeiro termo, que é o K escalar E, na direção K, e aqui um termo que é K ao quadrado na direção E. Esse primeiro termo é zero, porque essa componente é transversa, né? Então o produto escalar é zero, tá? E sobra, portanto, apenas essa componente. Do lado direito, a gente agora usa a outra equação de Maxwell, voilá, a gente tem aqui, isolou a componente transversa. Nota que aqui a gente está fazendo no espaço de Fourier os mesmos passos que a gente faz lá desde da física básica lá para chegar na equação de onda para o campo. Lembrando que K tem a ver com nabla, isso aqui é basicamente tirar o hot do campo elétrico. Lembrem que é exatamente isso que vocês fazem para conseguir desacoplar as equações de Maxwell, né? E aqui em Fourier se tornam operações algébricas. É grande conveniência aí de trabalhar em Fourier. Em suma, a gente viu então que um modo de Fourier, na ausência de fontes, ela satisfaz as condições de Maxwell, desde que o K ao quadrado seja igual a ômega ao quadrado sub C ao quadrado. Que é o que a gente já tinha falado anteriormente, que vocês veem lá desde a graduação. Isso aqui é o V igual a lambda F para as ondas eletromagnéticas, né? Tá certo? Escrito aqui em termos do ômega e do número de onda, K. Então, assim, isso daqui segue em Fourier, a gente não precisa de resolver equação diferencial nenhuma. Isso aqui sai de maneira puramente algébrica. Nota que, uma vez que a gente viu que o E perpendicular satisfaz a equação de Maxwell nessas condições, vocês podem fazer o mesmo para o B. Inclusive, essa equação aqui mostra que as amplitudes do campo elétrico e magnético elas não são independentes. Vamos traduzir isso aqui tudo para o espaço direto, né? Então, uma forma de escrever aqui essa onda plana monocromática escrevendo o argumento dessa maneira, que a gente já leva explicitamente em conta que o ômega é igual a K vezes C, tá? E escrevendo assim, você vê que isso aqui é a solução das equações de Maxwell, desde que o campo seja transverso. Lembra que a gente está sem fonte, a parte longitudinal é zero. Então, não é à toa, essas interpretações geométricas todas, quando você está olhando mesmo no espaço direto, se você tiver uma onda plana monocromática no espaço direto, elas ficam aparentes, porque no fundo você está olhando para um cara que é um modo de Fourier puro, né? Então essa que é a ideia. E aí, bom, tendo campo elétrico, campo magnético ele é dado por essa expressão aqui, sai também diretamente da equação de Maxwell no espaço de Fourier. Tá certo? Peço para vocês mostrarem isso a partir dos slides anteriores, pausem, mostrem esse resultado, tá? Então a gente tem aqui ondas se propagando no vácuo com essa relação daqui, viajam com velocidade c na direção do vetor K-chapéu, tá? Então, esse aqui é um exemplo de soluções de Maxwell no vácuo, tem soluções, enfim, muito diferentes dessa também, a gente vai depois nos próximos vídeos discutir outras, mas essa é uma das vantagens de Fourier. Se você sabe a solução para um modo de Fourier,
O caso genérico pode ser escrito como uma superposição desses termos, tá? E aí a importância da linearidade da teoria, para poder justamente fazer essa superposição. Então você vê que o vetor K-chapéu, o campo elétrico e o campo magnético formam um tríodo, tá? Como está expresso aqui nessas relações. Bom, aqui e também no fato do E0 e do B serem perpendiculares ao K-chapéu. Eles são todos perpendiculares entre si, como vocês veem lá desde a graduação. Bem, para finalizar aqui, vamos discutir um pouquinho, agora mais formalmente, aí, a decomposição de Helmholtz. Então a gente viu que as equações de Maxwell, elas têm um caráter geométrico do espaço de Fourier. Você está vendo ali as componentes longitudinais e transversas do campo ao vetor K. Agora, como é que você pode, então, a gente viu que no espaço de Fourier a gente consegue resolver facilmente as equações de Maxwell, são manipulações algébricas. Facilmente, eu digo, em comparação ao tratamento ali via equações diferenciais. Mas, em última instância, você vai querer voltar e chegar no espaço real. Então, você está na eletrostática, por exemplo, a solução geral para o campo elétrico é essa, tá? Que está aqui. Se você tiver na eletrodinâmica, não, porque também tem contribuições do campo magnético. Então, imagina que você resolveu lá o E paralelo, descobriu quanto é que vale, achou lá o seu E transverso, como a gente também fez aqui nos exemplos, você tem o campo elétrico total, é a soma dos dois, tá? Agora, como é que você obtém o seu campo no espaço direto? Você pode tentar tomar a transformada de Fourier de cada um desses termos e depois somar. Como é que a gente faz isso? Bom, no espaço recíproco, a gente sabe que a relação, o E paralelo, ele, por definição, né, vai ser obtido dessa forma. Ou seja, você vai pegar o campo elétrico, vai projetar na direção de cá, e, bom, aí o vetor étil longitudinal vai estar, só botar aqui o unitário K-chapéu. Então, para a gente chegar para o campo no espaço direto, a gente tem que tomar a transformada de Fourier dessa expressão. Então, quem quiser aí treinar transformadas de Fourier, vocês podem pegar essa expressão e tentar obter a transformada de Fourier dela. Só que, na verdade, com coisas que a gente já fez no vídeo, a gente consegue chegar nessa resposta sem precisar nem escrever explicitamente qual é a transformada de Fourier. Porque nota que isso aqui eu posso escrever como esse produto aqui. Um produto de IK escalar E, aí aqui eu botei um menos I, né? K-chapéu K. Então, botei em cores diferentes porque esse cara já apareceu no nosso vídeo. A gente sabe a transformada de Fourier dele. E esse daqui também já apareceu. A gente também sabe a transformada de Fourier dele. Bem, o termo em azul, a transformada de Fourier, é o nabla, é o divergente de E, né? A gente viu que o nabla vira IK em Fourier. E esse outro termo a gente viu quando a gente estava resolvendo ali o campo de uma carga pontiforme. Então, a transformada de Fourier dele é R chapéu sobre 4πr ao quadrado. E a gente viu que se você sabe a transformada de Fourier de cada um dos termos de um produto, a transformada de Fourier do produto é a convolução das transformadas de Fourier. É tudo que a gente precisa. Então, você tem aqui o E longitudinal, ele vai ser dado por essa expressão aqui, tá certo? É a convolução da transformada de Fourier do termo azul, tá? Com o vermelho. Nada que você pode escolher quem vai ser a função de R menos R', mas o mais usual é a gente escrever dessa forma daqui. Vocês podem fazer a mesma coisa para a parte transversa. Uma maneira de você escrever a parte transversa é justamente através desse duplo produto aqui, vetorial, certo? Então, mostrem, primeira coisa, mostrem geometricamente que essa expressão daqui te dá o E transverso. E aí, seguindo passos totalmente análogos, vocês podem mostrar que a componente transversa assume essa expressão daqui. Tá? Então, essa é uma forma de você, no espaço direto, obter quem é o E transverso. Tá? Então, quer dizer, voltando lá com o que a gente já tinha feito até no vídeo passado, né? Você tem, então, qualquer campo vetorial, você pode decompor numa parte que tem divergente nulo e numa parte que tem rotacional nulo. É o que a gente chama de parte solenoidal, parte irrotacional. E aqui agora está justamente como que você obtém essas expressões. Então, olha que coisa, quer dizer, no espaço de Fourier, essas componentes, elas são muito rápidas de obter. Você pega o campo em Fourier e você vê onde é que está o vetor K, né? De Fourier, vamos supor que K esteja para cá, por exemplo. Você decompõe uma componente aqui ao longo da direção K. Essa componente vai ser o E longitudinal e o que sobrou é a parte transversa. No espaço direto aqui, é muito mais complicada a relação, e ela, inclusive, é uma relação não local. Então, nota que no espaço de Fourier, o E paralelo de K, a expressão lá que a gente botou, né?
ele depende só do K que você está analisando, né? Então era lá fazer aquele produto escalar do K com o E completo e pegar na direção K-chapéu, né? Aqui era chapéu também. Então, assim, no espaço K é uma operação local. E no espaço direto, não. Você vê que a componente transversa no ponto R depende do campo em posições diferentes do R, viu? Certo? Então, mas enfim, de qualquer maneira, mesmo que seja difícil, quer dizer, enfim, calcular explicitamente quem são esses componentes, a gente viu que no espaço direto, de qualquer forma, essa decomposição ela é uma forma muito rica de você interpretar o que as equações de Maxwell estão te dizendo, né? Mas realmente, do ponto de vista operacional, justamente olhar e ver como que esse bicho aqui é meio esquisito, mostra o quão conveniente é trabalhar no espaço de Fourier. A gente vai trabalhar extensivamente no espaço de Fourier ao longo das próximas aulas. A gente vai ver que é de fato mais fácil deixar para você obter a representação do espaço direto só no final de tudo. E aqui, aproveito para frisar uma coisa que eu comentei na aula anterior. No espaço direto, né, aqui das posições, as componentes longitudinais e transversas não são perpendiculares entre si. Então, sempre que você olhar para essa notação aqui, lembra que ela é uma notação que está fazendo referência ao espaço de Fourier. Tá? Você pode ver que, enfim, se fizer com o produto escalar de uma pela outra, em geral, isso não vai dar diferente de zero. Tá? E apenas as componentes de Fourier, no espaço de Fourier, aí sim, no espaço de Fourier, esse é longitudinal de Fourier, o tiozinho de Fourier, produto escalar com transverso em Fourier, aí é zero, porque em Fourier o transverso é perpendicular ao K, o longitudinal é paralelo ao K, não tem jeito, eles são perpendiculares. Tá? Mas aqui nota que é bem mais complicado. A gente vai agora explorar um pouco essa expressão e tirar algumas consequências dela para encerrar nossa aula de hoje. Então, lembrando aqui dessa propriedade, vocês podem verificar, elas aparecem bastante em física básica, a gente pode reescrever essas equações aqui de uma maneira mais conveniente. Você integra por partes e tal, peço para vocês demonstrarem aqui essa equivalência. Você pode escrever, então, a parte transversa como sendo o rotacional de alguém e a parte longitudinal como sendo menos o gradiente de alguém, tá certo? E essa maneira de escrever é conveniente por várias razões. Uma delas é que, bom, agora é bem direto ver de fato que essa parte transversa tem divergente nulo, que o divergente do rotacional de alguém é sempre zero. E a mesma coisa aqui para baixo. Além disso, as equações de Maxwell, elas dizem para a gente, como a gente viu, justamente quais são os rotacionais e divergentes do campo. A equação de Maxwell justamente permite encontrar os campos a partir dessa decomposição das informações que estão contidas no rotacional e nos divergentes, né? Então, quer dizer, usando as equações de Maxwell, você obtém a parte transversa e a parte longitudinal, substituindo as informações das equações de Maxwell. Tá? Então, em princípio, esse aqui é um caminho para você resolver lá o problema, dado as fontes, quem são os campos. Que você está aqui obtendo, então, os campos a partir das informações que você tem do rotacional e do divergente do campo. A vida não é tão feliz assim, porque nota que sobra esse termo aqui que tem a ver com a derivada segunda do E. Então, isso é o que a gente diz como equação íntegro-diferencial. Ela envolve integrais e derivadas no campo que você está querendo descobrir. Então, isso torna o problema complicado do ponto de vista matemático. Você pode resolver essa equação íntegro-diferencial. Tá? Eu passo depois de referência para quem quiser ver. Mas esse não é o caminho mais... nem mais curto e nem fisicamente mais iluminador para você resolver completamente o problema. Então, no espaço direto, realmente, essa decomposição de Helmholtz é uma ferramenta útil para interpretar os campos, interpretar as equações de Maxwell, mas ela não é muito prática do ponto de vista operacional. A gente vai seguir outros caminhos no curso a partir da próxima aula já. Por exemplo, aqui a gente vê uma coisa estranha, né? Que você vê que o campo no instante t está dependendo aqui da corrente, do ρ, no mesmo instante de tempo t. Então fica parecendo uma interação instantânea. Não é interação instantânea. Porque nota que tem esse outro termo aqui. Então é uma equação íntegro-diferencial que tem que ser resolvida. E quando a gente resolver ela, apareceria direitinho ali toda a questão do retardamento, do tempo finito de interação. Mas ver isso por esse formalismo é muito mais complicado. Por isso que não é o caminho que a gente vai seguir. Como eu disse, quem quiser prosseguir por aqui, eu posso passar uma referência que faz essa análise a partir daí. Chama atenção também que a parte longitudinal, então, essa daqui não tem o campo elétrico, não tem
íntegro diferencial não tem nada, né? Essa daqui te dá realmente a parte longitudinal. Essa está resolvida. E nota que isso aqui é exatamente a lei de Coulomb. Só que agora o ρ, ele depende do tempo. Então, esse E longitudinal está dependendo do ρ instantaneamente. Então, é só para mostrar que essa decomposição em componente longitudinal e transversa, ela tem várias coisas interessantes que a gente explorou ao longo dos vídeos anteriores, mas tem que tomar cuidado. O que tem significado físico é o campo completo. Quer dizer, essa decomposição, como a gente viu, é uma decomposição não local, é uma coisa, enfim, sobretudo no espaço das posições, bem complicadinha. O que tem significado físico é a soma dos dois. E essa soma não vai ter interação instantânea. Mas isso aqui mostra uma coisa interessante, né? Que a componente longitudinal do campo ela é sempre um Coulomb com o ρ instantâneo ali, tá certo? Agora, a parte transversa, quando você calcular, a gente vai ver que ela cancela qualquer informação que pudesse ser instantânea desse termo. Então, isso é para chamar a atenção de uma outra coisa também, que no espaço direto, o E transverso, produto escalar com E longitudinal, isso aqui não é zero. Eles só são perpendiculares, essa notação geométrica toda só procede no espaço de Fourier. Então, de novo, é para chamar a atenção o seguinte, Helmholtz é útil, tem um monte de coisa importante, mas é mais fácil, mais intuitivo, mais visualizável trabalhar em Fourier, tá? Que é o que a gente vai fazer ao longo das próximas aulas. Então, isso encerra esse vídeo, tá bom? Obrigado aí. E qualquer dúvida, levem para o nosso encontro.